Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de açúcar e para nos ajudar a compreender melhor esse tema, eu vou receber o Marcelo Bonifácio, que é economista e atualmente atua como analista de inteligência de mercado na StoneX, onde se dedica ao estudo e análise do mercado de açúcar e etanol. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E aí, Fábio, tudo bem? É um prazer todo meu aqui. Vamos falar aí sobre esse nosso mercado de açúcar e etanol. Maravilha. Marcelo, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da StoneX e mais especificamente aí qual que é o seu papel como analista de mercado aí do açúcar e etanol. Bom, então, também é um prazer falar sobre a empresa, né, sobre a Stonex. A gente está aí no Brasil há bastante tempo. A gente tem uma tradicional presença no setor do agronegócio, em todas as commodities, né, que o Brasil atua. Então, o serviço da Stonex é cada vez mais amplo. A gente tem o principal deles, né, que eu vejo. Eu fico aqui no escritório de Campinas e a gente tem dezenas de consultores, né? E eu acho que esse é o nosso principal serviço aqui em Campinas, principalmente. É um serviço é, personalizado para cada cliente, produtores, demanda consumidores de commodities, indústria. Né? A gente tem esse acompanhamento com os nossos clientes, de estar próximo do cliente, entender a demanda do cliente, entender as necessidades, entender o mercado, passar para ele. Então, esse serviço de consultoria é o nosso diferencial, em primeiro lugar, de estar perto do cliente, entender o que ele precisa e ajudar o cliente, seja na parte comercial, seja na parte financeira também, né, que aí a gente tem nossa presença nos instrumentos de proteção financeira, né, de hedge, atuando nas principais bolsas internacionais de commodities, assim como também na bolsa brasileira. E esse é o Legal. nosso principal serviço. E aqui, né, no meu caso, eu trabalho na área de inteligência de mercado, que é uma área que auxilia, sim, a consultoria também na análise. A gente está mais dentro, digamos, num panorama de fundamentos, a gente vai entender a oferta e a demanda de forma geral, né, qual é a tendência. A gente sempre fala que o nosso papel principal é antecipar as tendências, né, a gente não muito aqui na inteligência vai falar que o preço vai subir exatamente para um patamar. A gente não tem esse poder, vamos dizer assim, talvez ninguém tenha o poder de falar exatamente para onde vai o preço, mas a gente está acompanhando com detalhe, a gente está acompanhando na minúcia aonde está a oferta e aonde está a demanda das commodities. E na inteligência a gente tem também o serviço setorizado, a gente tem analistas de soja, analistas de milho, né, os analistas de grãos, e a gente tem áreas também, por exemplo, no setor de energia, a gente acompanha petróleo e gás natural, e a gente está, né, no meu caso, eu atuo aqui junto com outros 2 analistas, o mercado de açúcar e etanol e também, os desdobramentos, né, de todo esse mercado gigantesco que a gente aí acompanha no Brasil há muito tempo. Muito bom, muito bom. E, bom, vamos entrar então agora aqui no, na sua especialidade aí. Eu queria que você desse um panorama geral para a gente, Marcelo. Quais são hoje os principais países produtores de cana-de-açúcar? E se você puder falar também como está a produtividade em relação ao Brasil, desses países em relação ao Brasil também. Sim. Bom, vamos lá, né, o mercado de açúcar, em primeiro lugar, a gente tem, né, uma tradição, né, do mercado, a gente acompanha, por exemplo, desde as aulas de história no ensino fundamental, a cana-de-açúcar, né, o papel histórico que a gente tem dessa cultura. E hoje em dia né, Brasil, a gente ouve muito do Brasil, e o Brasil continua sendo o grande produtor de cana-de-açúcar no mundo. O Brasil, a gente tem, né, em 2023 uma safra atípica, né, então a safra né, a gente, para quem não sabe, o Centro-Sul brasileiro, que é o principal produtor, tem a safra que dura entre abril e março, e essa safra que acabou agora no mês passado, foi a maior da história. Então a gente tem o Brasil já era o maior produtor de cana e agora nem se fala, a gente produz aí, nessa última safra, mais de 700 milhões de toneladas de cana.
E comparativamente ao Brasil, a gente tem outros 2 importantes produtores de cana que estão lá na Ásia, que são Índia e Tailândia. A Índia ela tem uma moagem menor, né, que a do Brasil, ela tem dificuldades para ultrapassar a marca de 300 milhões de toneladas. Em boas safras eles ultrapassam esse volume, então é praticamente a metade do centro-sul brasileiro. Mas eles têm uma produção de açúcar maior, porque no caso da Índia eles produzem bem menos etanol que o Brasil, né? O Brasil ele tem Uhum. essa particularidade de dividir muito bem, vamos dizer assim, os trabalhos entre, né, da colheita da cana entre o açúcar e o etanol. Na Índia, em outros países, né, a produção de etanol não é tão abundante como no Brasil. Então, a Índia, a gente tem aí uma produção de açúcar ao redor de 30 milhões de toneladas, e, né, e uma cana de 300 milhões, mais ou menos, e Tailândia, que é um importante produtor e exportador também, já um mercado menor de 100 milhões de toneladas de cana. Em alguns momentos conseguiu ser maior, mas recentemente está rodando aí ao redor de 100 milhões. E tem outros países também, a América Central é um importante produtor, alguns países da América Central produzem cana, os Estados Unidos tem uma região canavieira, o México, e por aí vai, né? A Austrália também é um Uhum. importante player. E aí também, acho que não está na sua pergunta, mas é legal também falar, algumas pessoas não sabem, que alguns países produzem o açúcar a partir da beterraba. Né? A gente tem, por exemplo, Uhum. na Europa, importantes produtores de açúcar de beterraba, né? França, Rússia, Alemanha. Então é um mercado gigantesco, né? Não é tão gigante como grãos, né? A gente brinca bastante com isso. Mas o açúcar está aí há muito, muito tempo e é um mercado super importante em questão de segurança alimentar, é, questões de nutrição, até também, né, mais recente, o açúcar também é uma importante fonte para combustíveis. Né? Então, a questão do etanol também é a partir, né, dos melaços da cana-de-açúcar. Legal. Como é que tá a África nesse panorama, Marcelo? Que eu tive a oportunidade de participar em 2009 de um Fórum Mundial do Açúcar, foi em Cape Town, e eu participei lá representando o Brasil também, e na época tinham muitos embaixadores de países africanos interessados em começar a produzir mais e expandir as áreas de cana. E ano Uhum. passado, em outubro de 2023, com a Agrotravel, nós levamos um grupo para visitar a região da África do Sul e de Eswatini. E lá a gente viu que tem a maior área plantada de cana com irrigação por gotejamento. Então, e a gente ficou impressionado lá com a produção também. Então, como é que está esse panorama aí com relação à África? A África é um continente muito incipiente, né, no mercado de açúcar, principalmente porque a gente fala muito de expectativas, né, do setor do agronegócio no geral para a África, porque ainda é uma região com, né, um grande subdesenvolvimento, né? Infelizmente é uma Uhum. região com muitas áreas de fome, e então a gente tem uma perspectiva de que em algum momento, superados esses problemas, a gente tem uma demanda bem reprimida de commodities, né, agrícolas no geral. Então o açúcar, como eu falei, é um importante componente na segurança alimentar, então a gente tem, né, regiões, né, uma indústria ainda que precisa se desenvolver. Então a África é um polo ainda importador, mas por outro lado a gente tem importantes players. A África do Sul, como você mesmo mencionou, é um grande produtor regional, produzem ao redor de 2 milhões de toneladas de cana por ano, e né, de açúcar, perdão, 2 milhões de toneladas de açúcar por ano. E, né, é um importante player ali na região. Oeste da África tem algumas regiões que produzem. No norte da África, por exemplo, o Egito, ele Uhum. também é um importante produtor e importador de açúcar. Então, assim como, por exemplo, o sudeste da Ásia, que também é uma região com bastante subdesenvolvimento, ainda criando aí sua economia mais complexa, é também uma região que a gente olha bastante, né, quando a gente fala de projeção de demanda de longo prazo, a gente vai estar olhando para a África como um crescimento potencial de demanda, a gente vai estar olhando para países da Ásia também que tem essa particularidade. Então, legal que você comentou, porque também é um player aí para ficar de olho nos próximos 10 anos, pelo menos. Boa. E falando do Brasil especificamente, nós somos o maior produtor mundial aí. E quais são as principais regiões, os estados que mais produzem aqui? E tem muita diferença entre as regiões aí em relação à produtividade?
Então, o estado de São Paulo é, de forma, vamos dizer, abundante, o grande produtor brasileiro de açúcar e etanol, né? Grande produtor de cana-de-açúcar. As usinas estão concentradas em São Paulo, até a gente tem, por exemplo, polos de preço, né? Então, quando a gente olha preço de etanol, a gente vai estar olhando para Ribeirão Preto, né? Quando a gente olha para açúcar, a gente vai estar olhando para o indicador do estado de São Paulo. Então, São Uhum. Paulo é de longe o maior produtor, e o país, desculpa, os estados aqui do Sudeste, né? Minas Gerais, né, também é um grande produtor de cana-de-açúcar, também tem ganhado espaço nos últimos anos, né, em termos de produtividade, principalmente. E, né, Goiás também é um grande produtor, divide um pouco, o protagonismo ali no Centro-Oeste com as usinas de etanol de milho, por exemplo, né, o Centro-Oeste é onde domina esse setor. Mas a gente tem também outros importantes produtores, né? No Nordeste a gente tem o Alagoas, que é um polo importante de produção, Pernambuco. A gente tem usinas, as usinas brasileiras, a gente vê também uma concentração, né, nesses estados, não é, Uhum. por exemplo, estados que não têm uma presença de usinas têm preços bem mais elevados em termos de custo de produção, em termos até dos produtos, né? Então, respondendo a sua pergunta, a produtividade ela tem é, nesses estados um ganho mais significativo, né, comparativo com Uhum. outros, mas por Legal. conta até de terra, tradição, onde estão localizadas, né, as empresas, né, as grandes usinas, então a gente tem sim uma maior eficiência em regiões que as usinas já estão instaladas e que você tem ali um dinamismo melhor do mercado. E em outras regiões, até para cana-de-açúcar, a gente não tem uma perspectiva, por exemplo, de ganho de área, né? O setor não fala muito sobre aumentar a área de cana. A gente está realmente olhando para a produtividade, onde que a gente vai olhar em tecnologia, setores industriais que conseguem ter uma captação melhor de ATR, tecnologia da cana que vai ser mais resistente à seca, que vai ser mais resistente aos cortes, enfim, o Brasil ele também é muito à frente em comparação ao mundo nesse sentido de tecnologia, principalmente agrícola, né? Tecnologia Uhum. industrial, a gente tem bastante competidor, até porque o Brasil não tem uma indústria de transformação tão desenvolvida quanto outros países, mas tecnologia agrícola o Brasil é o líder, né? Onde os indianos vão vir aqui aprender com o Brasil, os tailandeses vão vir aqui aprender com o Brasil. Né? Então, isso o Brasil, com certeza, na parte agrícola, na cana-de-açúcar, está assim, o líder com passos muito largos. Bom saber disso. E Marcelo, o Brasil é um grande player global e muitas das decisões de produção passam por essas análises que vocês fazem também, né, de mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais fatores que influenciam na tomada de decisão dos produtores brasileiros, principalmente na decisão em relação a produzir açúcar ou etanol, né? Então o produtor ele está olhando sempre para o preço, né? Não tem jeito. Isso aí tem ficado cada vez mais claro e cada vez mais necessário para o produtor acompanhar o preço, tá no dia a dia dele, saber onde que está o preço, onde que vai, para onde vai é muito difícil, por isso que o acompanhamento de, Uhum, de uma inteligência de mercado, de uma consultoria é super importante. Então, em primeiro lugar, os preços internacionais para o pro produtor brasileiro é o grande foco, porque o Brasil tem sim um mercado doméstico, né, de açúcar, mas só que a gente produz muito mais do que o mercado doméstico necessita. O Brasil é o principal exportador de açúcar, né? Então a gente vai estar olhando para o mercado internacional, a gente vai estar olhando para os preços em Nova York, né, que é a principal bolsa do açúcar. Então o produtor ele vai estar olhando para o preço de exportação quando vai uhum, decidir se vai produzir açúcar e etanol. E no comparativo, né, a gente vai olhar para o etanol no mercado doméstico. Nos últimos anos a gente abandonou um pouco essa comparação porque o etanol perdeu muito valor, né, desde 2022. Então, por exemplo, falando bastante de mercado, em 2022 a gente teve a desoneração fiscal de combustíveis, que foi uma medida na época para controlar a inflação, que penalizou muito o etanol e a gente tem visto impactos até hoje aí no preço do etanol, que está bem abaixo do açúcar, né? O etanol não acompanhou as altas do açúcar nos últimos anos, muito pelo contrário, ele só, digamos, ele só subiu.
Uhum. E então, mas de qualquer forma, o produtor está olhando para a relação entre açúcar e etanol. A gente tem várias fórmulas para equiparar os 2 preços, né, porque são unidades de medida diferentes, mas a gente tem Sim. diversas ferramentas para estar olhando o que está melhor, exportar o açúcar ou produzir o etanol e vender o etanol no mercado doméstico. Então o produtor está olhando para isso e também o custo, né, dele, o custo agrícola, né, se for a usina que está cuidando ali da terra, ela vai olhar para o custo agrícola, insumos, fertilizantes, e o custo industrial também, que é algo mais, detalhado. Cada usina normalmente tem as suas peculiaridades, maquinário, enfim, mas também o custo ele não deixa de ser importante, né, mas o preço ele costuma ser algo mais palpável no dia a dia do produtor, é onde o produtor consegue ter ferramentas de proteção, né, no mercado financeiro, e por isso que a gente sempre está acompanhando. Beleza. E o que que tem influenciado mais os preços internacionais aí do açúcar? São mais relacionados às safras dos nossos concorrentes ou aos os produtos concorrentes, vamos dizer assim, como, por exemplo, você falou daí do açúcar de beterraba, né. O Sim. que influencia mais esses preços? Então, a gente olha muito para o fundamento, né, eu acho que o fundamento é o principal fator e hoje em dia, a gente tem de fato gargalos no lado da oferta ao redor do mundo, há alguns há boas safras, vamos dizer assim. A gente passou, por exemplo, 3 safras seguidas de déficit, que a gente fala, ou seja, o mundo produzindo menos do que ele demanda, e isso trouxe o preço para patamares muito elevados. No ano passado, por exemplo, entre outubro e novembro, a gente viu os maiores preços do açúcar em 12 anos. E isso foi em Uhum, decorrência de problemas de oferta, né. A gente tem, por exemplo, o El Niño na Ásia, diminuindo a oferta na Tailândia e na Índia, como eu mencionei, são importantes produtores. A gente tem, outros países sofrendo com produção, o México é um país que está sofrendo com produção, a Europa passou por alguns anos difíceis na produção, esse ano foi bom, mas também você tem estoques ali que ficam muito baixos ao longo dos anos e mesmo uma produção maior acaba não sendo suficiente. Então a gente teve uhum, problemas do lado da oferta e principalmente a dificuldade de levar o açúcar até o seu destino. O que que significa? O Brasil está produzindo muito açúcar desde o ano passado. Mas a gente acumulou muito estoque no mercado doméstico. A gente não conseguiu, talvez de forma ideal, talvez de forma eficiente, dentro, na verdade, eu digo a gente, o mercado de açúcar tem demorado bastante de colocar esse açúcar onde não precisa, aonde precisa. Então o Brasil ele não precisa acumular, perdão, tantos estoques, porque ele não tem uma demanda tão grande assim como, por exemplo, países da Ásia, que tem um grande uhum, consumo. Por exemplo, a Índia é o maior consumidor, o Oriente Médio é um grande consumidor, a gente tem bastante refinaria por lá, então lá tem países que importam o açúcar brasileiro. uhum, Então, um dos grandes fatores hoje no mercado de açúcar é o que a gente chama de trade flow, né? Como o açúcar da oferta está conseguindo chegar na demanda. Então são esses fatores que têm impactado recentemente os preços e mantido os preços nos patamares elevados, até acima de 20 centavos é um patamar historicamente elevado, porque antigamente a gente não costumava ver esse preço. É verdade que uhum, após a pandemia a gente tem um outro panorama de custos, na commodities, a gente teve um período inflacionário, então o custo em 2015, por exemplo, era muito melhor do que é hoje. Então a gente não pode comparar o preço cru, mas mesmo assim a gente tem preços elevados hoje em dia, né, ao redor de 22 centavos por libra-peso em Nova uhum, York. E esses têm sido os fatores. E, mais recentemente, aí, desde novembro, por exemplo, no Centro-Sul, as chuvas não foram muito boas, né? Então a gente espera que nessa safra que começou agora em abril, a gente tenha uma produtividade menor. E isso o preço uhum. também acaba sentindo, né? O Brasil é o grande protagonista, então qualquer coisa que acontece por aqui, a gente acaba, né, vendo o preço refletindo. Entendi, legal. E você sabe me dizer aí, em média, nos últimos anos aí, quanto tem sido o percentual da cana para o açúcar e quanto para o etanol? Assim, nos últimos anos, excluindo as estimativas para a safra 24, 25, né, essa safra que começa agora em abril, a gente costuma ter uma maior parte, ou seja, mais da metade da cana sendo destinada ao etanol.
Isso Uhum. não significa que vai que produz menos açúcar, não, porque quanto maior for a moagem, né, por exemplo, na última safra, a gente teve um mix que a gente chama, né, a proporção de cana direcionada ao açúcar crescendo, mas a produção de etanol subiu, porque teve muita cana, né. Mas nos últimos Uhum. anos, aí, em média, a gente teve mais da metade da cana sendo destinada ao etanol. Agora, Uhum. com essa questão, como eu te mencionei, a gente tem preço muito bom do açúcar, o etanol, tá com dificuldades para crescer em termos de preço. A demanda por etanol demorou para chegar, isso é verdade. A gente está vendo uma demanda por etanol maior agora em 2024, até no final de 2023, mas o preço ainda está muito melhor para o açúcar, né, então nessa safra nova a Uhum. gente deve ter maior parte da cana sendo destinada ao açúcar. Uma outra coisa que ajuda isso também, é o crescimento do mercado de etanol de milho. Então o etanol de milho aí já chegando a 8 bilhões de litros, ele acaba ocupando um espaço do etanol de cana, dando mais margem para que esse mix da cana Uhum. seja mais para o açúcar. Legal, legal. E hoje, você comentou aí do Oriente Médio, quais são os queria que você elencasse aí os principais compradores do nosso açúcar e do nosso etanol também. Os principais compradores do açúcar brasileiro estão, né, em primeiro lugar, a gente sempre olha para a China. A Uhum. gente tem meses que varia se a China é a maior ou não, mas a China é um importante comprador, né. A China, ela tem um consumo ainda maior do que se produz internamente. Eles têm uma produção até que elevada de açúcar, ao redor de 10 milhões de toneladas, mas eles consumem 15. Então eles têm uma Uhum. necessidade de importação elevada, né, e a China compra do Brasil, compra de players, né, também mais próximos. A Índia é um importador de açúcar bruto brasileiro, mas o importante que a gente sempre frisa é que o açúcar bruto que a Índia importa, ele não entra na balança, né, ele não entra no balanço de oferta e demanda do México, porque todo o açúcar bruto que a Índia importa, ela mesma refina e exporta para países ao redor ali na Ásia, né, países Uhum. vizinhos. Então, vamos dizer, é um balanço que a gente chama de balanço zero, mas a Índia importa o açúcar bruto brasileiro. E Uhum. também, né, como eu disse, países do Oriente Médio, Emirados Árabes, outros países africanos também são importantes importadores do açúcar. Países africanos importam também o açúcar branco, né, que já é pronto para consumo, né, porque não é onde Uhum. a África não tem uma indústria tão desenvolvida, então eles já importam o açúcar pronto para consumo. Diferente, por exemplo, a Europa também importa açúcar bruto, por exemplo, brasileiro, porque eles têm as refinarias, eles importam o bruto, refinam lá o açúcar e vendem no mercado doméstico, assim como, por exemplo, os países asiáticos. Mas o Brasil, ele tem no mercado de açúcar parceiros em todo o mundo, né? E eu não sei Uhum. exatamente o dado, mas eu aposto que 90% do mundo importa açúcar brasileiro. Legal, muito bom. E a gente como um grande player aí, quais são os principais desafios e oportunidades aí para os próximos anos nesse mercado? Então, para o açúcar, eu acho que 2 principais desafios, até que podem ser meio contraditórios, é lidar com a que a gente chama de destruição de demanda em alguns países. Então, por exemplo, a Europa observa uma queda no consumo de açúcar nos últimos anos, por Uhum. questões né, nutricionais, vamos dizer, de saúde, né. Alguns países, Uhum. quando alcançam o desenvolvimento, acabam diminuindo o consumo de produtos como o açúcar. Mas, por outro lado, Uhum. países em desenvolvimento, que aí como que eu menciono, o outro desafio que aí é positivo. Os países em desenvolvimento, eles têm uma demanda reprimida de açúcar, porque eles vão consumir, quanto mais crescer a população urbana desses países, vai ter um crescimento de demanda. A gente observa isso muito na Índia. A Índia é um país que está em desenvolvimento, é o maior consumidor, claro que mais desenvolvido que outros países mais pobres, mas eles próprios, por exemplo, têm uma população rural. A Índia tem uma população rural ainda muito grande e está observando, né, uma migração para as áreas urbanas que tem aumentado o consumo de açúcar. A gente pode ver isso acontecendo, né, em outros países do sudeste da Ásia.
A FAO, né, ela aposta Uhum. muito, por exemplo, no crescimento de demanda de açúcar em países como a Indonésia, Filipinas, países africanos. Então, eu acho que esse é um desafio de atender essa demanda. Então, como eu disse, é Uhum. uma contradição, né, alguns países desenvolvidos não vão demandar tanto açúcar como hoje, mas a gente tem uma demanda potencial bem grande ainda em outros países. Legal. Outros desafios vão ser agrícolas, como eu mencionei, né, a gente tem países como, voltando, Índia e Tailândia, que sofrem muito com o clima, né, então como a gente fala bastante, eles dependem muito das monções, né, que são as chuvas que duram entre junho e setembro. Monções muito ruins vão penalizar muito a safra deles, assim como aconteceu, por exemplo, no ano passado. A Índia ela teve uma safra agora um pouco melhor do que se esperava, mas a Tailândia teve uma queda de produção aí de mais de 2 milhões de toneladas. Então, um desafio também é esses países buscarem, como por exemplo no Brasil, um manejo melhor, né, uma genética da planta melhor. Esse é um desafio também para o Brasil, também melhorar cada vez mais o manejo, as culturas, né, tecnologia da cana, maior resistência à seca, né. O Brasil ele também não é porque a nossa tecnologia é melhor que a gente não está refém do clima, a gente vai observar agora na safra 24 e 25 provavelmente uma queda de produtividade. Ainda vai ser uma safra muito boa, né, mas não tão boa quanto o ano passado. E esses são os Uhum. desafios, né, vão surgindo outros aí. E para o etanol, né, eu acabei não mencionando na pergunta anterior, mas para o etanol a gente tem também desafios, né. A gente observa ao redor do mundo países buscando descarbonização, e o etanol ele se mostra um produto muito eficiente nesse sentido. O Brasil ele é um exemplo muito claro. A gente Uhum. é um país diferente dos outros que coloca o etanol diretamente no carro, né, que é o etanol hidratado. Nos outros países a gente vê a mistura, né, do anidro na gasolina, até percentuais bem baixos, abaixo em comparação com o Brasil, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10, 12%, na Índia também é 12%, no Brasil é 27%, com discussão para ser 30 ou 35%. Então a gente tem um potencial muito grande em outros países de, quem sabe, aumento de mistura, quem sabe, maior inserção de carros flex, né. Então o etanol tem um potencial muito grande ao redor do mundo e também com essas novidades que a gente vê, por exemplo, o combustível de aviação, renovável de aviação, né, o SAF, a gente vê já algumas indústrias no Brasil, né, algumas usinas olhando para isso, porque o etanol é uma matéria-prima, né, para esse combustível. O setor de aviação, ele é um dos mais poluentes dentro da cadeia, né, de setores que emitem gases do efeito estufa. E a gente já vê uma direção aí do mundo para esse combustível, né, para esse biocombustível que é o SAF. O etanol ele pode ser beneficiado com isso. Então a gente tem desafios, mas perspectivas muito positivas aí para o setor de açúcar e etanol no longo prazo. Interessante. E aí, falando do etanol também, um tema que você já comentou aí, que virou notícia aí nos últimos dias, que é o potencial aí do etanol de milho, feito do milho para o Brasil. E esse produto vem ganhando cada vez mais espaço. Eu queria que você comentasse um pouco como é feito o etanol, como o etanol de milho se diferencia do etanol da cana-de-açúcar em termos de produção, custo, eficiência, impacto ambiental, enfim. Dá um panorama da diferença dos dois aí. Bom, muito boa pergunta, porque é uma dúvida que surge cada vez mais no mercado, porque o etanol de milho está crescendo aí até num ritmo mais acelerado do que se esperava há alguns anos atrás. A principal diferença que a gente observa, por exemplo, no etanol de milho da cana, que eu acho que eu gosto muito de começar falando sobre ela, é a capacidade de planejamento das usinas de etanol de milho para safra e produção em si. Por que isso? A cana, a gente tem uma necessidade de que ela seja colhida e seja enviada à indústria em 48 horas. Então você precisa, é por isso que, por exemplo, as usinas estão muito próximas da produção. Isso, claro que diminui custos, mas também é porque a cana ela precisa ser transportada para a usina em 48 horas, senão ela perde eficiência em termos industriais. O milho, a gente tem uma especificidade que, para sua destilação, a gente pode manter ele estocado um ano e meio.
E a gente tem então Uhum. uma maior flexibilidade né, da indústria de planejar custos, até mesmo no meio do caminho ter um manejo de estoque, ou seja, às vezes em algum momento o preço não vai estar muito bom, segurar um pouco o estoque, às vezes está melhor, enfim. A gente tem um manejo de matéria-prima que nas usinas, né, nas destilarias que utilizam a cana não tem. Então a gente tem essa facilidade da indústria do milho de manter, né, esses estoques por longos meses. Por outro Uhum. lado, a vantagem da cana é que você tem a produção do bagaço, né, como um subproduto, né, como um coproduto ali da destilação ou até mesmo da moagem da cana, e que produz a energia elétrica, né? Então as usinas elas têm essa cogeração da energia elétrica, elas conseguem gerar a própria energia, diferentemente das usinas de milho. As usinas de milho elas precisam buscar a matéria-prima para geração de energia elétrica. O mais incipiente, um dos matérias-primas mais incipientes é o cavaco, né, da madeira. E algumas, né, lá no início do setor de etanol de milho, os investimentos deles eram mais direcionados às usinas flex, que a gente chama, ou seja, usinas que já eram de cana e que acoplaram ali uma fábrica de etanol de milho, que ela consegue, por exemplo, na entre-safra de cana, utilizar o bagaço, gerar energia elétrica para produzir o etanol de milho. Mas nos últimos anos, pelos ganhos, e aí entrando na outra pergunta, pelos ganhos de eficiência do mercado de etanol de milho, proximidade no Mato Grosso, por exemplo, onde está a produção de produção do milho, se mostrou uma região muito boa para investimento no setor. Muitas usinas de etanol de milho operando no Mato Grosso. A gente tem as usinas dedicadas, que a gente chama, são usinas de etanol de milho apenas, que também são grande parte dos projetos para os próximos anos. Então, o setor ele migrou um pouco nesse pensamento de vamos acoplar uma fábrica de etanol de milho aqui do lado da minha fábrica de cana, migrando para esse, né, setor mais concentrado no centro-oeste, mais concentrado perto da produção do milho, com essas usinas dedicadas, que é, já mencionando, uma coisa muito comum, né, uma coisa não, né, um setor muito comum nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um Uhum. grande produtor de etanol e ele vem do etanol do milho, ele vem do milho. Então, para o Brasil é uma novidade, mas nos Estados Unidos é uma economia aí já bem tradicional. E a gente observa, Uhum. então, por exemplo, uma que a gente lê bastante sobre isso, isso depende muito da região e de cada indústria, mas o etanol de milho tem de ser um pouco mais eficiente em termos de produção. A gente tem um grande diferencial do etanol de milho, que é a geração de um produto, né, um coproduto da destilação, que é o DDG. O DDG ele é um coproduto que sai da destilação do etanol de milho, que é um substituto na ração animal. Então, por exemplo, é um substituto ao próprio milho, ele é um substituto do farelo de soja. Então, é um produto que as usinas de etanol de milho conseguem vender para, né, para grandes consumidores, né, de ração animal, rebanho de bovino, rebanho de suíno. E também Uhum. o DDG ele tem sido também pauta exportadora, né, algumas usinas vendendo para o mercado externo. Então, o etanol de milho ele tem essas vantagens e que, se a gente for comparar em termos de margem, por conta né, desses coprodutos do etanol de milho, ele costuma ter uma margem em algumas regiões um pouco maior que a cana. O custo de produzir o etanol de milho da cana não é tão diferente, como eu disse, depende muito da região, né? Em São Paulo a gente vai ter um custo de etanol menor da Uhum. cana se comparado a um produtor de cana no Mato Grosso. Mas né, para a indústria de etanol de milho no Centro-Oeste tem sido um investimento muito atrativo, né, para a indústria. A gente está vendo aí novas usinas abrindo, usinas em ampliação, então tem se mostrado, né, e mais eficiente até em termos ambientais, né, quanto melhor for a eficiência, né, em termos industriais, a gente tem né, um cenário melhor em termos ambientais. Então, o etanol de milho às vezes Uhum. também ganha por esse lado. Legal. E você acha que existe uma tendência aí, uma possibilidade de o etanol de milho chegar a superar a produção do etanol de cana?
Cara, sim, é muito estranho porque a gente fala muito 5 anos da frente, 10 anos, né. Então, quando começou o etanol de milho, a primeira safra de etanol de milho foi em 2013, 14, o mercado falava muito, tipo, né, que a União Nacional de Etanol de Milho, ela fala muito até 2030 a gente vai chegar a 10 bilhões de litros. A gente já vê que esse 2030 pode ser 2029, pode ser 2028, porque, assim, tá muito acelerado esse mercado. A gente está chegando a 8 bilhões de litros. Algumas casas já falam de mais de 8 bilhões de litros na safra Uhum. 24, 25. Então, é, a minha resposta é não. Eu não acho que o etanol de milho vai ultrapassar o etanol de cana, mas, né, de 5, daqui 10 anos, a gente precisa observar como que vai ser o investimento. Não é Uhum. algo infinito, né? Vamos dizer assim, não é porque hoje é atrativo que amanhã vai continuar sendo, até porque agora a gente vai começar a ver, a gente já começa a ver líderes de mercado do etanol de milho, então a gente já tem uma dificuldade para a entrada de novos players, né? A gente fala muito que a competição é boa, com certeza é muito boa, que e é muito benéfico ao mercado que exista a entrada de novas usinas, novos players. Isso não é uma dúvida. Mas quanto mais você cria players e quanto mais a gente vê investimento, quanto maiores são esses investimentos e ampliação desses players já montados no mercado, mais difícil é a entrada de novos investimentos. Então a gente deve ter uma desaceleração desses investimentos aí nos próximos 10, 20 anos, né? Não tem dúvidas que isso não é infinito, mas por enquanto não é um risco que o etanol de milho ultrapasse o etanol de cana, até porque a cana de açúcar brasileira é um mercado gigantesco, né? Uhum. Mas, como eu te disse, por exemplo, o lado da demanda, a gente tem o etanol hidratado com um preço muito bom, então a gente deve ter uma demanda muito boa. Se o governo decidir aprovar o aumento da mistura, a gente vai ter uma demanda ainda maior por etanol, ou seja, vai ter que fazer mais etanol anidro. Então, se a gente tiver, por exemplo, maiores indícios de que o etanol vai estar cada vez mais presente aí na mistura, nos carros flex, a gente tem um potencial de demanda que aí a indústria vai começar a olhar e o investimento vai responder a essa demanda. Então, por Uhum. enquanto, né, o etanol de milho está crescendo, em termos de investimento, é aonde vão existir esses investimentos, mas por enquanto não vai superar etanol de cana. Maravilha. Muito bom, muito bom. Marcelo, queria agradecer aqui você por aceitar esse convite, compartilhar seus conhecimentos com a gente. Você está acostumado aí você está de olho nesse mercado de uma forma muito profunda aí, e esses conhecimentos aí são muito bons para a gente também conseguir enxergar melhor esse mercado e entender como ele funciona. Então, obrigado por participar aqui com a gente. Fábio, eu que te agradeço, é uma conversa muito rica e espero ajudar aí quem estiver ouvindo, ajudar vocês aí nos pensamentos e reflexões do dia a dia. Como eu disse, é um mercado que tem aí muito ao que se viver. Espero que a gente possa viver juntos aí nos próximos anos aí esse mercado de açúcar e etanol e o que precisar, sempre vou estar à disposição para ajudar e também a equipe aqui também está à disposição caso queira conversar sobre outras commodities, como eu disse, a gente cobre tudo. Legal, muito bom. E agradecemos aos nossos ouvintes aí também por nos acompanhar. Nós vamos deixar as informações do Marcelo, da StoneX e da AgroTravel Viagens Técnicas na descrição do episódio, para quem quiser entrar em contato. E não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, YouTube, Spotify. E se você gostou, compartilha também para ajudar a gente a continuar crescendo e inspirando o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!